Agora, os evangélicos. Sabe o que Jesus fala para você? Tem uma cidade que está pertinho aqui de Gênesis que foi julgada. 2 cidades. Fala o nome dela aí quem souber. Sodoma e Gomorra. Se a tua pregação, a tua vida não incomodar o pecador que está do teu lado, alguma coisa está errada com você. Paz e graça, aqui é o pastor Daniel Nascimento. E meus irmãos, vocês que acompanham nossos vídeos, nós hoje viemos aqui responder uma pergunta de uma pessoa que viu nosso vídeo aí no YouTube e pediu aí para a gente poder responder a ele umas perguntas bem interessantes. Ele perguntou assim: Pastor Daniel, quem criou o inferno e quando ele foi criado? Essa pergunta é bem interessante, porque quem criou o inferno? Todo mundo vai dizer, quem criou o inferno foi Deus, mas a questão é quando ele foi criado, antes ou depois do pecado? Essa foi a pergunta que o rapaz me mandou. E você que tem sua pergunta também, eu quero dizer a você, você pode mandar a sua pergunta para cá. Está passando aí o WhatsApp aqui embaixo, aí você pega o número do WhatsApp e nos manda a sua mensagem dizendo que você realmente quer saber sobre a Bíblia. Se eu souber, aí eu te explico. Se não souber, eu te aviso que eu não sei. Fica mais fácil assim. Queridos, mas a pergunta foi sobre o inferno. A doutrina do inferno deve produzir em nós, que somos eleitos, predestinados ao céu, deve produzir em nós uma coisa gloriosa. Por quê? Porque em nós ela produz um regozijo de que nós não vamos para lá. Ela reproduz em nós um regozijo de que ao invés de ir para o céu, ao invés de ir para o inferno, me perdoe, nós estamos indo para o céu. Mas, em contrapartida, aqueles crentes que estão na igreja, ou aquelas pessoas que não querem nada com Jesus, eles não querem ouvir sobre o inferno. E é dado a esse evangelho morno que se encontra hoje às igrejas do Brasil, que nós não vemos mais e não ouvimos mais nenhuma pregação sobre o inferno. Jesus falou muito sobre o inferno. O Novo Testamento fala mais de inferno do que no Antigo Testamento. Então, olhe bem uma coisa. Vamos pensar aqui um pouco sobre o inferno. Vamos dar uma olhada quem vai para o inferno. Em primeiro plano, quem vai para o inferno são todos aqueles que não foram eleitos em Cristo para a salvação. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, você pode ler que diz assim: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Uma coisa bem simples aqui, para a gente abrir outra discussão para outro vídeo. Se alguém me perguntar, a gente vem cá e discute. Um salvo pode perder a salvação, sim ou não? Essa é uma pergunta bem interessante, visto que diz em Apocalipse que só vai para o inferno, só vai se render à besta aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Vamos pensar um pouco no inferno. Você já imaginou o que é queimar, uma queimadura, quando a pessoa leva uma queimadura no fogão e aquilo fica incomodando ele o dia inteiro, às vezes dias, por causa da queimadura que ele teve? Você já parou para pensar o que é um pingo de ácido sulfúrico caindo na pele de um ser humano? Agora imagine isso sendo todo dia da sua vida. Imagine isso acontecendo toda hora da sua vida. Pense bem nisso, querido. Imagine ser atormentado 24 horas desse jeito. A palavra inferno vem do grego Hades ou Geena, que estas palavras literalmente nos conduzem à mesma interpretação, o inferno. Mas na maior parte que o Senhor Jesus falou sobre o inferno, ele colocou a palavra Geena. Esta palavra tem a sua história de um modo bem interessante. Existia um vale fora das montanhas, fora dos muros de Jerusalém, chamado o Vale de Inom, que também era onde foi construído. Você pode ler em 2 Crônica, capítulo 28, versículo 3, e Crônica 33, 6, 2 Crônica 36, 6 e 2 de Reis 23, 10. Você vai ler que nesse vale os amonitas colocaram também, Israel juntamente com os amonitas colocaram a imagem do deus Moloque, e ali eles queimavam crianças para o sacrifício pagão. Dentro desse lugar todo, no Novo Testamento, esse lugar virou um lixão municipal, aonde se jogava fora o corpo daqueles que eram crucificados.
daquelas pessoas que eram crucificadas, daquelas pessoas que eram condenadas à morte, o resto dos seus corpos eram jogados ali. Então naquele lugar sempre tinha corpos queimando, sempre tinham pessoas sendo queimadas naquele lugar, o fogo não se apagava naquele recinto. Dali foi que Jesus usou a imagem do vale de Inom. O Antigo Testamento também usou essa imagem para transliterar o inferno. Mas voltemos a imaginar um pouco sobre o inferno. O que é o inferno? O inferno é um lugar angustiante. Haverá fogo 24 horas. Isso mostra que o lugar será totalmente atormentador. O lugar será terrível. Imagine bem o que no inferno. Será tão terrível que as pessoas que estão lá sofrem com um castigo tão interminável que uma gota d'água foi o que o rico pediu para Abraão. Lucas 16, 24. Apenas uma gota d'água. Imagine o sofrimento interminável que é no inferno. Eu acredito, querido, que se nós formos ter um corpo glorificado para ter uma estrutura de ver Deus no céu e passar a eternidade toda com Cristo, eu acredito também que aquelas pessoas que vão para o inferno, elas também terão um corpo não glorificado. Um corpo que eu mesmo chamo esse corpo de corpo de vergonha eterna. Um corpo estruturado para sentir dores 24 horas no inferno. As teorias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová, que dizem que são aniquilacionistas, essa doutrina não se sustenta com as Escrituras Sagradas. Em outro tempo eu venho aqui falar sobre elas. Não tem nenhum sustentáculo a doutrina adventista, nem as Testemunhas de Jeová, nem os aniquilacionistas de forma geral. A Bíblia desmonta qualquer tipo de tentativa de dizer que o inferno não será um lugar eterno. O inferno é um lugar de separação dos seus entes queridos. Imagine bem Lucas capítulo 16, versículo 27 ao 28. O rico vai dizer a Abraão: pai Abraão, eu tenho alguns irmãos, eu tenho um pai, manda com que Lázaro volte lá e pregue para eles, para que eles não venham ficar aqui neste lugar. Imagine bem, querido, o que é ter a eternidade inteira você passar separado dos seus entes queridos. Imagine bem o que é isso. Imagine bem que o inferno é um lugar de separação dos seus entes queridos. Você, estando lá, não vai se a sua família está dentro de um contexto bíblico, com certeza se você não estiver, você não vai vê-los na eternidade. Imagine que o inferno é um lugar de separação eterna. E outra coisa, o inferno não é uma invenção do diabo. As pessoas têm uma ideia de que o inferno é governado por Satanás. Você já deve ter ouvido aqueles testemunhos, ou testemunhos, né? De pessoas que dizem que foram no inferno, de pessoas que dizem que passaram no inferno, foram arrebatados, vamos assim dizer, para o inferno, e chegando no inferno o diabo disse: olha, volte para a terra, avise a igreja para se converter, para não vir para cá. Isso não se sustenta na Bíblia, a Bíblia nunca disse isso. Satanás não governa o inferno. O diabo não tem nada de reinar no inferno, haja visto que ele nem gosta de estar lá. Ele está nas regiões celestiais, ou seja, entre o céu e a terra, nem no inferno ele está. Só para a gente começar uma história. Lucas capítulo 12, versículo 4 ao 5, vai dizer que quem coloca o homem no inferno é o próprio Deus. Pois é o próprio Deus quem colocará o diabo no inferno. Imagine bem que o inferno foi criado como lugar de punição para Satanás. Deus criou o inferno, respondendo rapidamente a pergunta do irmão. Deus criou o inferno, mas em que circunstância? Para que o inferno fosse o lugar aonde o diabo será punido, aonde os demônios serão punidos. E agora vem a pergunta: quem governa o inferno? Leia a sua Bíblia comigo, você que está aí me vendo. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E lá você vai ver que Jesus diz que ele tem a chave da morte do inferno. Então, quem governa o inferno é Deus. Vamos ver alguma coisa aqui. Primeiro, quem criou o inferno? Mateus 25, versículo 41. O Senhor Jesus diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Ou seja, então o diabo não criaria um lugar para ele mesmo ser atormentado. E Deus não criaria nada para dar ao diabo. Então nós temos aqui uma resposta bem simples. Quem criou o inferno foi Deus. Quem criou o inferno foi Deus.
Observe Mateus capítulo 25, versículo 41, e observe que o texto que afirma que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Segundo, o inferno não é a casa do diabo, é o lugar onde o diabo é punido, como nós já falamos aqui. O inferno não é, eu já vi muita gente, queridos, fui criado debaixo desse tacão, das pessoas dizerem assim, o diabo não tem nem a chave da casa dele, o diabo não tem nem a chave da casa dele, quem tem a chave da casa dele é Deus. Irmãos, o diabo não tem a chave da casa dele porque ele não tem casa. Simplesmente isso. Nós fomos criados dentro de um evangelho que é completamente dualista. Sabe, aquele negócio que o diabo e Deus estão em um conflito eterno. E de vez em quando o diabo está ganhando, de vez em quando Deus está perdendo. Não, irmão. Deus é soberano. Deus governa, inclusive o diabo. Um reformador um dia disse, o diabo é o diabo de Deus. Deus mantém Satanás na sua coleira. Deus mantém o diabo sob controle. O diabo não vai fazer o que Deus não quer que ele faça. Entenda bem isso aqui. Em nome de Jesus, Satanás nunca fez nada que Deus não permitisse. Então o diabo está sempre na coleira de Deus. Deus sempre tem o controle. Em terceiro lugar, o inferno também é usado para colocar todos os pecadores que não abraçaram o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Em primeiro plano, criado para o diabo e seus anjos, e também para aqueles que não abraçaram o sacrifício de Cristo. No inferno, aqui é que está a pergunta bem simples. No inferno, os mortos têm todos lembranças de sua vida terrena. No inferno, todos os mortos têm lembranças de sua vida terrena. Basta você olhar Lucas 16, versículo 23 ao 29. Como nós já falamos aqui, os russelitas e os adventistas dizem que isso foi só uma parábola, que Jesus somente lançou uma parábola, que isso não deve ser pego como algo literal da coisa. Mas eu lhes digo, se só existisse esse texto falando, nós poderíamos até pensar nesse caso. Mas olhe bem uma coisa aqui. Ezequiel capítulo 32, versículo 18 ao 31, diz que os mortos estavam dialogando uns com os outros. Os mortos no inferno estão em total consciência. Veja Isaías 14, versículo 9 ao versículo 11. O patriarca Jó afirmou que aos olhos dele veria o Senhor Deus depois de morto. Jó capítulo 19, versículo 25 ao 27. Então veja bem uma coisa aqui, querido. Para simplificar a coisa, todos os mortos têm condição e têm total lembrança da vida deles aqui na terra. Os que estão no inferno e também os que estão no céu. Vale lembrar bem isso aqui. O fato das pessoas serem torturadas no inferno prova que elas estão em um estado de total consciência. Apocalipse 21, versículo 8. Eles sofrem com a punição justa de Deus, pois viveram suas vidas em total oposição contra o poder do Salvador, contra o poder salvador do Deus eterno. Veja bem outra coisa aqui. As pessoas pensam que o inferno, a pessoa vai chegar lá e não vai se lembrar de nada. Não, ela vai se lembrar. Ela vai saber por que está ali. No inferno, eles estarão no inferno. E veja bem uma coisa, quem governa o inferno aqui, para poder entrar nesse texto que eu ia falar. Quem governa o inferno? Quem governa o inferno está em Apocalipse capítulo 14, versículo 10. E eles serão lançados no inferno na presença do Cordeiro e dos seus santos. Entenda bem, o Cordeiro de Deus, que a humanidade viveu para pisotear em seu sangue, agora será confrontada no inferno, diante do Cordeiro e dos seus anjos. Todos aqueles que pisaram Jesus, que massacraram, que pisaram e calcaram o sangue do Filho de Deus, um dia irão encontrar-se com ele no inferno. É Jesus, querido, quem coloca o homem no inferno, e é Jesus quem coloca o homem no céu. Então veja bem uma coisa aqui, mas a pergunta é, quando o inferno foi criado? Antes ou depois do pecado? E eu respondo, o inferno foi criado antes do pecado, porque a cruz também foi criada antes do pecado. O Cordeiro era morto desde a fundação do mundo, o plano de Deus bem ajustado, um plano soberano de Deus. Então veja isso aqui em nome de Jesus e aprenda isso de uma vez por todas. O inferno está de portas abertas, pronto para receber qualquer pessoa que queira entrar nele. Mas o céu também está de portas abertas.
O céu está de portas abertas para você que está me vendo. O céu está de portas abertas para você que está me ouvindo. Eu não sei como essa mensagem vai chegar a você, se é por vídeo, se é por áudio, mas eu sei de uma coisa, querido. Se o inferno é real, o céu também é real. Se o pecado é real, a regeneração em Cristo Jesus também é real. Então eu te convido, neste dia, a você abraçar a cruz de Jesus Cristo, a negar-se a si mesmo, a tomar a cruz de Cristo e segui-lo, porque você estará seguindo ele para o céu. Então, o inferno é uma criação de Deus. Foi Deus quem criou o inferno. O diabo não governa nada. Tem gente achando que o inferno é assim. Entenda bem como é que as pessoas acham que o inferno é. Eles acham que o inferno é mais ou menos assim. Tem alguém lá, um diabo com chicote, e chega um, amarra num tronco e ele sai batendo, pá, 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 e pega aqueles garfos de furar e sai furando o camarada e joga no fogo. E aí o diabo amola a faca e diz, próximo, pode vir o outro. Não é isso que acontece no inferno. O inferno é terrível. É pranto e ranger de dente. Imagine olhar para o Cordeiro de Deus e saber que você pisoteou o sangue dele e agora você receberá toda a ira justa de Deus. Todo o cálice da ira de Deus recairá sobre aqueles que não abraçaram a cruz de Cristo. Imagine bem o que é isso. Em João capítulo 3, versículo 16, Jesus Cristo vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é glorioso demais. Mas o mesmo evangelho, no mesmo capítulo de João, capítulo 3, no versículo 36, diz assim, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. O inferno é o desaguar da ira do poderoso Deus sobre uma humanidade pecadora que bebeu o pecado como água, que bebeu iniquidade como água. Queridos, tome muito cuidado. Eu espero ter respondido a pergunta do meu irmão que me fez essa pergunta aqui. Se você tem alguma pergunta, olha aí o WhatsApp passando aí embaixo. E você que está aqui, eu quero te fazer 2 convites. Você que está aqui no Alto Paraopeba, eu estou aqui em Conselheiro Lafayette. Nós temos a Igreja Palavra da Cruz, o endereço está passando aqui embaixo, o dia dos cultos também. Igreja Palavra da Cruz, da qual eu sou presidente. Nós temos a nossa igreja aqui. Se você quiser nos fazer uma visita, se você é de Lafayette, Ouro Branco, está aqui perto da gente, e quiser fazer uma visita a gente, está passando o endereço aí, dia de culto, tudo passando aí direitinho, faz uma visita a gente, que Deus irá te abençoar demais. E irmãos, eu escrevo livros, já são 75 livros escritos, se não me falha a memória. E esse livro aqui está saindo, ele saiu agora, o ano passado, é um livraço. O capítulo 5 de Mateus é o meu primeiro comentário bíblico. Está aqui, se você quiser adquirir o Manifesto de Jesus Cristo, uma abordagem exegética sobre o Sermão da Montanha. Se você quiser adquirir esse livro, é um livro glorioso demais. A gente fala aqui sobre divórcio, a gente fala sobre política, pena de morte, a gente fala sobre muita coisa aqui, suicídio, enfim, pornografia. Esse livro é um livro excelente para você que é professor de escola dominical, que é pastor, pregador, você tem que ter esse livro aqui. E tem um livro aqui também que eu quero mostrar a você, que é um livro de história, tá, irmãos? É um livro de história. As pessoas compram esse livro e às vezes ficam meio frustrados porque acham que a gente vai falar do ponto de vista, como é que eu posso dizer, teológico. Não, eu estou falando disso aqui do ponto de vista histórico, com documento, com tudo direitinho, está aqui, Entre a Cruz e o Chicote. Entre a Cruz e o Chicote, o Vaticano, a maçonaria e os escravos. Relatos impressionantes que comprovam o apoio da Igreja Católica ao tráfico de escravos. Então esse livro aqui também é um livraço, um livro assim de leitura rápida. É um livro aqui de aproximadamente umas 70 páginas mais ou menos. Então se você quiser adquirir esse ou esse daqui, passa aí, o WhatsApp está passando aí embaixo, você diz assim, ó, eu quero adquirir os livros do vídeo que eu vi, e eu te pergunto qual é o vídeo, e aí eu sei mais ou menos qual é o livro, tá? Se você quiser o nosso catálogo também, fazer uma pergunta, passa aí passa o seu WhatsApp para a gente aí, que nós vamos te atender com todo carinho. E queridos, se você tem uma pergunta, faça esta pergunta. Esse foi mais um momento ao pé da cruz, e eu agradeço muito a vocês que nos ouvem, e não esquece não, querido, dá o like aí no nosso canal, dá uma curtida aí, tá? Fortalece o canal, porque nós dependemos muito disso aí. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.